o princípio do catolicismo romano, ele trouxe a ideologia, trouxe a ideia de que para que o homem tenha acesso a Deus, para que o homem tenha acesso ao reino dos céus, era necessário que pudesse considerar, pudesse adorar ou pudesse saber que a Maria, a chamada Mãe de Deus, a chamada Rainha dos Céus, a chamada Corredentora, o povo pudesse considerá-la como alguém que faz a mediação juntamente com Jesus. Então os reformadores viram que esse era um princípio não só abominável, mas é blasfêmia. E não só blasfêmia, mas também é profanação. Não só profanação, mas também é demoníaco. Não só demoníaco, mas é diabólico. E não só diabólico, mas também é satânico. Amém? Por quê? Eles conseguiram verificar que o catolicismo romano ocultou toda a verdade, senão uma parte, mas senão toda a verdade, e ensinou ao povo coisas que não deviam ser ensinadas, e o povo carregou, o mundo carregou por toda a vida uma mentira, um engano religioso. O povo foi completamente enganado com doutrinas estranhas, com doutrinas de demônios, com princípios completamente fora das Escrituras. Então os reformadores viram que o princípio do Solos Cristo era necessário. Somente Cristo que nos dá acesso a Deus. Somente Cristo faz a mediação. Somente Cristo é o Redentor. Somente Cristo é a única pessoa que, na verdade, se torna substituta dos nossos pecados. Se torna substituta. Morre no nosso lugar. Glória a Deus. É isso que a gente consegue ver em Isaías. Levou sobre si as nossas iniquidades. Levou sobre si as nossas iniquidades. Então, somente Cristo, não tem mais ninguém. Então, a pergunta é: então, quem é Jesus Cristo? O que significa Jesus Cristo? Ou quem é Jesus Cristo? Antes que a gente fale quem é Jesus Cristo, primeiro vamos dizer aqui alguns significados das palavras Jesus Cristo, ou das palavras Jesus, das palavras Cristo. Bom, Jesus é uma palavra hebraica que é transliterada como Yeshua e significa Yahvé salva, ou Yahvé é o Salvador. Amém? E ela também é uma forma grega que significa Josué. Que o Senhor é a nossa salvação. E a palavra Cristo significa ungido. É o mesmo termo que do hebraico significa Messias. Amém? É isso. Então, quem é Cristo? Quem é Cristo? Talvez cada um de nós poderia dizer: Cristo é Filho de Deus, ou Jesus é Filho de Deus, e ponto final. Mas podemos trazer aqui algum princípio que podemos afirmar que Jesus é Deus que se tornou ser humano para salvar as pessoas. Amém? Deus que se tornou ser humano para salvar as pessoas. Glória a Deus. Se você ler João capítulo 1, você vai encontrar esse princípio.
capítulo 1, o versículo de número 1. Ele diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era quem? E o verbo era Deus. Se você ler o versículo 14, ele diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Então Jesus é Deus que se fez ser humano para salvar as pessoas. Glória a Deus. Essa é a ideia. Jesus é assim. Então, Jesus não é qualquer um. Jesus não é aquela imagem que se tem visto nos filmes. Naqueles filmes gospel que vocês costumam assistir ali, que a gente vê por ali. Aquele Jesus europeu, aquele Jesus não sei de onde. Não é aquela imagem de Jesus. Jesus é muito mais que aquela imagem gravada. Jesus é muito mais que aquelas imagens que aparecem naqueles filmes, aquelas histórias contadas naqueles livros ali. Jesus é muito mais que isso. Jesus é muito mais que isso. Então, isso é Deus. Isso é Deus. Então, amados irmãos, o mesmo Jesus, que é Deus que se tornou homem para salvar, ou Deus se tornou o ser humano para salvar as pessoas, esse Jesus aqui, a gente consegue, na verdade, encontrar alguns títulos que ele também carrega consigo. Pode ser chamado de Filho de Deus, pode ser chamado de Filho do Homem, Filho de Davi, Senhor. Então, alguns títulos que, na verdade, ele tem, ou que ele, na verdade, pode ser chamado. Mas, mais do que esses títulos aqui, Jesus Cristo é esse Salvador que reformadores tanto disseram, que a igreja primitiva tanto pregou, que os apóstolos tanto anunciaram, que os pais da igreja tanto falaram. E não pode ser diferente do nosso caso.